Salve, galera tricolor, boa noite. Estamos aqui com o time reunido mais uma vez aqui com vocês para tratar dos assuntos aí referentes ao nosso tricolor, ao nosso time tão querido, time de sempre aqui do canal, Thiago, Léo, RK, eu, Olavo, e você já está vendo aí nosso convidado super especial de hoje, Kaique Nassar. Vamos para a nossa vinheta e voltamos logo após. Salve, galera tricolor, boa noite, estamos de volta para mais uma live super especial, mas antes, aquele lembrete de sempre para você, nossos canais, Salve Tricolor 3, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e você já sabe, no YouTube também o nosso canal, lá estão os nossos vídeos. Se inscreva no canal, ative o lembrete, compartilhe, comente, assista os vídeos, participe, essa sua parceria é importante para a gente continuar com esse projeto aí, trazendo conteúdo de qualidade, né, levando conteúdo de qualidade até você que nos assiste agora, ao vivo, ou então depois com a gravação do vídeo, tá bom? Bom, hoje está com a gente aqui um convidado super especial, ele que é criador de conteúdo digital, amante de um bom vinho, escreve no Twitter e, claro, né, como qualquer outro São Paulino, é um crítico do atual momento do tricolor, afinal, quem não é, né? Mas com muita qualidade, sempre, né, levando ali no ponto certo essa crítica. Com a gente, Kaique Nassar, é uma honra ter você aqui com a gente hoje, na nossa live. Começando, né? Para começar, quem é o Kaique Nassar São Paulino? Desde quando começou essa paixão pelo tricolor? Conta pra gente aí um pouquinho. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, feras. Estou muito feliz de estar participando com vocês, muito feliz mesmo. Falei para o Léo que eu gostaria muito de participar mesmo. Quando ele me fez o convite, eu fiquei muito feliz. Eu sou um São Paulino, eu me considero um São Paulino bem fanático. Pelo que eu estou presenciando aqui, eu sou bem mais velho que vocês. Tudo começou com o meu avô. Eu não sou de São Paulo, eu vim para São Paulo em 80, estou aqui há 42 anos, né? O meu avô é que me fez ter esse amor todo pelo São Paulo. O primeiro jogo que eu fui na minha vida, que eu fui ver o São Paulo, foi em 73, no Morumbi. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, que não é da época de vocês, do Mirandinha, daquela aposta com o Geraldo Bretas, que ele dizia que o Mirandinha não ia fazer gol no Luiz Pereira, e o jogo foi São Paulo e Palmeiras. Esse foi o primeiro contato, a primeira vez que eu vi o Morumbi na minha vida. E foi 2-1 para nós, com 2 gols de Mirandinha. Então, aquela foi o meu debut pelo São Paulo, e o amor só cresceu. Foi assim que eu comecei. Agora, o meu avô foi o culpado de tudo isso. É aquela coisa, né, Thiago, que a gente falou na live anterior, né, quando o Caí teve com a gente, daquela relação que o São Paulo tem de família, né, do pai com o filho, do avô com o neto, né, a relação que o São Paulo tem, aquela paixão familiar mesmo, né. E aí, queria aproveitar, então, Thiago, já fazendo a sua primeira entrada aí com o nosso convidado, com o Kaique. Boa noite e seja bem-vindo aí na live. Fala, Kaique, prazer ter você aqui no canal. Prazer é meu. Uma honra aí. Espero que você curta aí esse bate-papo aí de 1 hora aí. Eu sei que é pouco aí para a gente discutir. Aliás, até porque tem muito assunto aí, muita polêmica do São Paulo nos últimos dias, né? Mas indo nessa linha aí da sua São Paulinidade aí, né, de como você se tornou aí um
São Paulino raiz, né? A gente viu aqui que a gente fuça o histórico dos nossos convidados antes, vamos investigar aí, entramos nas redes, e aí a gente viu aqui que você é muito fã aí do nosso saudoso Tele Santana, né? E aí eu começo te perguntando, né? O Tele, se fosse a gente estabelecer um paralelo, não em qualidade do trabalho em si, mas na questão do perfeccionismo, né? O Tele era aquele cara que saía nos gramados aí do CT da Barra Funda, procurando erva daninha, que enchia o saco de jogador porque gastava demais, né? Que ele prezava por focar em treinamentos de fundamentos mesmo, né? Então, assim, ele conseguia aperfeiçoar o jogador que subia para o profissional, tinha deficiências e ele conseguia fazer esse aprimoramento. Então, essa questão do perfeccionismo do Tele, né? E hoje a gente tem um Rogério que teve uma história bem linkada com o Tele Santana, né? Ele era sparring do Tele nos jogos de tênis, né? O Tele, ele até conta que o Tele enchia o saco dele para que ele chegasse cedo nos treinamentos, que se aperfeiçoasse. Essa questão do perfeccionismo, né? Você vê que o Rogério, até por ser um cara que gosta de tudo bem feito, que se dedica desde quando ele era jogador, que nessa situação que o São Paulo está de estrutura ruim, de jogadores que a gente tem que necessitam de evoluir tecnicamente, alguns precisam evoluir bastante em fundamentos. Você acha que ele vai conseguir fazer isso tanto na estrutura quanto com os jogadores? O que você acha? Qual que é a sua opinião, cara? Bem-vindo, viu? Obrigado. Eu penso o seguinte, eu acho que a pessoa correta para começar algum tipo de transformação é o Rogério Ceni. Eu tenho minhas restrições com ele com relação a campo. Fora de campo, eu acho que ele está certo. Tudo que ele falou ontem, agora ele conseguiu o respaldo da torcida, eu acho isso importante, mas eu acho fundamental que a diretoria dê respaldo porque ele falou ontem na entrevista, porque se ficar do jeito que está, não vai resolver nada. Então, precisa dar respaldo, precisa dar eco para tudo que o Rogério falou ontem, e o Rogério tem que deixar também de ser teimoso em campo, porque esse perfeccionismo, eu acho que ele herdou mesmo do Tele Santana, embora eu não queira comparar um com o outro, pelo amor de Deus. Eu sou fã, sempre fui fã do Rogério Ceni, só que eu tenho críticas com relação a ele na parte de jogo, na parte de escalação, na teimosia de escalações. É isso que eu tenho críticas. Agora, eu acho que a pessoa correta para poder fazer um tipo de transformação. A gente chegou num estágio gravíssimo, sabe? Eu vi o São Paulo já ganhar tudo, inclusive no campo, no Morumbi. E no interior de São Paulo, eu cansei de ver jogo do São Paulo no interior. Eu nunca vi a situação que a gente chegou agora. Eu acho muito grave e preocupante. O pivô para essa transformação, eu acho que pode ser o Rogério Ceni, porque é aquilo que a gente pensa, e já conversou sobre isso. O Crespo falou alguma coisa, falou, mas o Crespo não vivenciou os 25 anos do Rogério. Então, vamos supor que a gente comentou, sai o Rogério, vem o Odair Helma. Também não vai conseguir fazer nada. Então, eu espero que a diretoria dê respaldo para tudo que o Rogério falou ontem e que ele consiga levar tudo isso à frente, porque nós precisamos disso. Nós não podemos continuar na situação que nós estamos. É isso que eu penso. O Casares até se manifestou, né? Ele deu carta branca para o Rogério e para o Muricy para tirar, mexer, fazer o que eles entendem que é o melhor para o São Paulo. Mas me parece que o problema está mais perto do Casares do que do próprio Rogério, né? Que talvez devesse tomar uma ação com relação a algumas pessoas ali no departamento de futebol que, infelizmente, hoje não estão ajudando em nada. E o Rogério, da mesma forma como você, Kaique, eu penso da mesma forma, minhas críticas ao Rogério, elas estão na parte mais técnica mesmo do jogo, né?
E quando ele expõe um problema desse, na verdade, ele está se expondo também, né? Porque ele acaba, como técnico, incomodando, né? A parte da estrutura do São Paulo, que deveria dar ele o suporte necessário para ele fazer um bom trabalho como técnico. Mas, enfim, eu vou aproveitar, né? Aproveitar para chamar aqui o RK para a nossa conversa. RK, boa noite. O nosso convidado aqui, o Kaique, está à sua disposição para você fazer a sua pergunta. Beleza, boa noite, meus amigos todos. Boa noite, primeiramente, ao nosso ilustríssimo convidado, Kaique. Prazerzão ter você aqui, uma honra, tá certo? E todos os nossos tricolores ligados aí, muito obrigado por tudo. E eu quero seguir nesse debate, porque, assim, na realidade, depois da coletiva do Rogério de ontem, o que acontece? Eu assino embaixo em tudo que vocês falaram aí, que o Kaique falou. Eu também, as minhas críticas severas ao Rogério com relação a dentro de campo, né, escalação, jogadores que não deveriam estar no time titular, na minha visão, na nossa visão, né, de torcedores. Mas, assim, até depois daquela coletiva, a gente começa a pensar, né, naquela notícia que saiu no UOL sobre jogadores insatisfeitos, funcionários insatisfeitos, tudo mais. Depois o Rogério vem e dá aquela coletiva situação dos torcedores, né, que estavam querendo, muitos, a maioria, eu acredito, estava querendo que ele caísse já, né, e depois da coletiva dele de ontem, eu acho que, pelo que eu vi da reação são paulina, aí, principalmente na internet, ele tem aí 90% ou mais de pessoas agora, de torcedores, querendo que ele continue para botar a casa em ordem, né. Então, pensando nisso, a parte que a gente critica ele, que é essa parte de escalação, né, o que você acha, Kaique? Você acha que, por exemplo, pode ter alguma coisa a ver? Porque o Rogério, ele entende mais de futebol do que nós todos, né? Pelo menos a gente vê isso. Ele esteve lá dentro, ele é um grande ídolo. Eu acredito muito que ele está vendo. O que me deixava, assim, irritado é isso. Ele não vê o que a gente estava vendo, a gente como torcedor, né? Ele, um profissional, não estava vendo isso. Eu achava muito estranho isso. Mas depois da coletiva dele e todas as notícias que saíram, será que a gente não pode linkar isso como talvez um dos motivos do Rogério estar escalando, às vezes, jogadores menos talentosos no time, para mandar um recado interno, vamos dizer assim, entre aspas, né, para alguns jogadores que ele está vendo que estão fazendo corpo mole, ou para o departamento físico mesmo, fala assim, não estou escalando fulano por culpa de vocês e tal, a gente falando, entende? Então eu queria saber sua opinião, se isso pode realmente estar acontecendo, Kaique, ou você tem uma outra visão. Eu não sei se é isso, não. O Rogério, ele me parece, da primeira vez ele também fez isso, da primeira vez que ele passou pelo São Paulo. Ele de vez em quando, ele é um pouco teimoso, sabe? Porque ele insiste com algumas coisas, que nem ontem. O pior jogador em campo, para mim, foi o Diego Costa. E ele insiste com o Diego Costa. Eu não sei por que ele faz isso, sabe? Então, tudo bem, só se for para expor que precisa de um zagueiro, e a diretoria não trouxe. Mas também não adianta ficar fazendo isso. Eu não sou fã fervoroso do Diniz, mas o Diniz levou a gente a quase ganhar um título o ano retrasado, e o Diniz teve um reforço, que foi o Luciano, que foi trocado pelo Everton. Então, não é por aí. Você ir para toda a coletiva, que no Rogério, mas eu preciso de um ponta, eu preciso de um ponta. Faz um ponta, faz o Marquinhos jogar como ele quer, faz o Alisson jogar como ele quer, eu não sei. Eu acho que ele teima com algumas coisas. Por exemplo, toda coletiva ele vinha, meu time é baixo e sofre porque é baixo. Não tem que ser assim. Eu falei do Fernando Diniz por quê? Porque ele não pedia ninguém. Ele fez aquele time jogar. Se você comparar os dois elencos, o atual é melhor que aquele. Tudo bem, eu acho que é prematuro você pegar em 4 jogos e querer rifar o Rogério Ceni. É prematuro. Mas se você falar em 4 jogos, mas se você pegar os 18, ele mesmo falou ontem na coletiva que ele não está sorrindo porque o time está ganhando pouco com ele. E realmente os 18 jogos, eu não sei ao certo se são 6 ou 7 vitórias, mas é pouco. Então ele precisa se ajudar também. O que faltava para o Rogério? Faltava respaldo. Ele teve ontem. Antes do jogo, a torcida ficou do lado dele, ele foi apoiado, ele foi ovacionado. Então, agora, se a diretoria der eco para tudo que ele falou, e ele também se ajudar, a gente está no caminho certo.
Eu penso assim, mas ele precisa também fazer alguma coisa para se ajudar. Não adianta ficar reclamando, ele tem que fazer o time jogar. Ele é o técnico do nosso São Paulo. Então, o que ele tem em mãos hoje? Se você analisar hoje, eu penso que o nosso elenco de 22 é melhor que o de 21. Então, quando tiver todo mundo no pique, aí, todo mundo entrosado e todo mundo na forma física, ele tem que fazer esse time jogar. Ele é o treinador. Eu penso assim. Não sei o que vocês acham. Vamos lá, Léo. Boa noite. Quer aproveitar já dar o seu comentário? Valeu, Kaique, pela presença, né? Agradecer. Você escreve bastante crítica, principalmente do momento atual do São Paulo, né? Tanto de gestão, de política, de futebol, né? Eu queria te perguntar se também a política atrapalha muito e interfere muito no futebol em campo. Você acha que reflete toda essa briga política, desde a época do Juvenal, que teve aquela reeleição, né? O alongamento do mandato, e veio culminando de várias gestões totalmente erradas, né? Totalmente sem sucesso, né? Você acha que isso influencia em campo também? Acaba influenciando em campo, Kaique? Sem dúvida. Eu acho que influencia, porque isso aí se torna uma cadeia, sabe? O Juvenal, quando deu aquele golpe do terceiro mandato, ele começou tudo ali, sabe? Aí nós tivemos 5 anos de Leco. Gente do céu. O que o Leco fez com as nossas finanças? Aí eu pergunto, precisava agora contratar 5 pessoas? Quem que decidiu o jogo ontem? Foi um dos 5 contratados? É o elenco que a gente tinha. Então, a gente está atolado em dívida, não precisava ter aumentado essa dívida. Poderia ter investido no que a gente tinha e rechear com o pessoal de Cotia. A única estrutura que não está deteriorada no São Paulo é Cotia. Hoje, quem estava falando isso é o Arnaldo Ribeiro, inclusive. Ele falou, Barra Funda tá, o Morumbi tá. E eu tenho certeza que essa parte política interfere. Ela acaba interferindo no Rogério e o Rogério passa isso para o elenco. Com certeza. Que o Rogério entende de futebol muito mais que eu tenho certeza disso. São 25 anos só de São Paulo, convivendo com treinadores. Pô, ele conviveu 5 anos com o Tele Santana. Para mim, o mestre, o meu ídolo, é até curioso a gente falar isso, mas o meu ídolo maior no São Paulo é o Tele Santana. Sabe? Como eu disse para vocês, eu acompanho o São Paulo desde 73. Que foi o primeiro jogo que eu assisti, mas a partir daí, eu comecei a acompanhar. A final da Libertadores de 92, eu saí do Morumbi às 12h30 da manhã, porque eu não conseguia tirar meu carro de lá. 120 mil pessoas contra o News. E hoje, a gente tá brigando para não cair. A parte política é fundamental. É fundamental. Alguém tem que fazer alguma coisa para isso parar. Agora, um time endividado que está devendo salários, a gente não vai chegar em lugar nenhum, sim. Tem que dar um jeito, tem que acertar o salário desse pessoal. Porque não é questão de falar, mas eles são mercenários. Não é isso. Ninguém trabalha de graça. O cara pode nem ter a intenção, mas o subconsciente funciona de outra forma. Então, tem que colocar esse salário em dia. E quem que tem que fazer isso? É o Casares. Ele tem que botar... já está melhorando, viu? Porque a gente não tinha uma camisa nem valorizada, nós temos vários patrocínios hoje, e são patrocínios de peso. Então, eu acho que a gente está começando a tirar o pé do atoleiro. Tem que continuar. Agora, a parte política tem que ajudar. E tem que ajudar, né? E quando o Casares entrou, havia uma expectativa muito positiva, né? Apesar dele ser da situação... Né, o período que a gente passou aí sob o comando do Leco foi um período bastante difícil, né, para a gente, bastante sofrimento, né, e quando o Casares entra, e aí o São Paulo já é campeão paulista, vem o Crespo, depois todo aquele processo de escolha de técnico, né, a gente pensa, vem um São Paulo diferente, né, acho que estão tentando recuperar o São Paulo. Mas, aos poucos, a política, como você bem disse, Kaique, foi corroendo isso, né? E o próprio Casares, que era um cara do marketing, está devendo muito até nessa questão, né? Hoje o marketing do São Paulo está se especializando em ser o melhor do pior marketing que existe para um clube de futebol, né? Tudo que faz dá errado. E o Rogério acaba indo para o outro lado que você foi também, né? Que você comentou. O Rogério ele também precisa se ajudar na questão do campo,
e parar com esse negócio de ficar chorando em coletiva quando as coisas não dão certo, né? Porque aí é o papel dele como técnico, né? Aí ele vai ter que aceitar a cobrança quando o resultado não vem, ou quando o time joga mal, e porque ele não consegue fazer o time produzir. Como você disse, o elenco desse ano, ainda mais depois da chegada dos 5 reforços, é bem melhor do que o elenco que estava até no ano passado, né? Ele precisa também dar essa resposta para ter ainda mais moral para cobrar da parte da estrutura, né? Ele precisa passar essa confiança para frente, porque senão, como é que foi? Quando ele vai para a entrevista e passa aquele desânimo todo, mesmo ontem ele não estava assim no ânimo total, né? Mesmo depois de uma vitória daquela. Então ele precisa passar isso, porque 90% do futebol é confiança. Se o elenco não tiver confiança no comandante, ele precisa passar isso para baixo. O Rogério não pode agir dessa forma. Sem dúvida. Eu acho que é aí que tá as principais críticas, né, em cima do trabalho dele. O Tiagão, quer dar uma passadinha aí no nosso chat para ver como tá? Vamos lá. O Daniel aqui, na opinião dele, o Rogério foi perfeito ontem em relação ao extracampo, e também concordo contigo, Daniel, e ainda assim, se a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão política, né, vamos lembrar que todo esse pessoal que passou nos anos passados aí, né? Então, Leco, Aidar, agora o Casares, enfim, todos eles, quando interessa, eles sobem no mesmo palanque. Quem não lembra daquela foto da apresentação do Daniel Alves, onde estava todo mundo ali dando a mãozinha, comemorando, enfim, né? Então, na hora de você você não consegue, dentro do clube, saber quem efetivamente é oposição, quem é situação, porque na hora que interessa, né, como foi agora a proposta de alteração estatutária, né, na hora todo mundo dá a mãozinha, né, para conseguir se beneficiar, né? Então, hoje a gente tem Casares. Poxa, o Casares foi essa questão da alteração estatutária, eu me decepcionei profundamente com o Casares. Primeiro, eu também. Porque ele como presidente, né, ele fez campanha ativamente para estender o mandato, na verdade, aprovar a questão da reeleição, né? Então, assim, no caso dessa reeleição presidencial, até que eu não vi como uma falta tão grave quanto a da reeleição dos conselheiros, né? Os conselheiros, eles queriam esticar os próprios mandatos, né? Então, assim, são ataques que a gente sofre diariamente dos próprios conselheiros, é o fogo amigo, né? Agora você vê o Belmonte. O Belmonte, ele está num cargo que, pelo estatuto, ele não deveria. Ele não pode assumir como diretor sendo membro do conselho. Ele não pode, né? Segundo, ele não tem aquele notório saber. Ele não entende absolutamente nada de futebol. Né? Perguntaram para ele o que ele entende de futebol. Não, eu não entendo de futebol, mas eu entendo de pessoas. Desculpa, meu monte, você não entende nada nem de pessoas, cara. Se for assim, melhor contratar um psicólogo, então. Então, assim, o São Paulo, a questão política do São Paulo, ela está matando diariamente o clube. O clube sobrevive porque o clube é gigante. Eles não vão conseguir matar o São Paulo, porque o São Paulo é gigantesco. 20 milhões de torcedores, mas eles sufocam o São Paulo, eles não deixam o São Paulo evoluir. Né? Então, Daniel, realmente o Rogério, ele foi muito bem, colocou o dedo na ferida, e também estou fechado com o Rogério nessa questão, apesar também de concordar com o Kaique na parte técnica, aí eu também tenho minhas críticas a ele. Ele foi bem ontem, só que tem uma coisa, eu não sei você, eu fiquei envergonhado de ouvir aquilo da piscina.
Eu fiquei envergonhado. Meu Deus. Eu tenho 62 anos de idade, juro por Deus. Todos nós, né? O São Paulo sempre foi de vanguarda, a gente sempre esteve na frente da concorrência, em todos os sentidos, todos. Que era o Refis, né, Kaique? Pelo amor de Deus. O Refis na referência. Nossa, o nosso departamento médico, o Refis, tudo. Tanto que o Turibe agora está tentando, né, resgatar todo aquele passado que a gente teve de sucesso, fazendo acordos com empresas, porque o São Paulo não tem dinheiro para comprar equipamentos. Equipamentos caros. Agora, pelo amor de Deus, falar que a piscina não tem água e que o fisioterapeuta trabalha até a 1 e depois ele vai para o segundo emprego, meu, São Paulo é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, nós somos gigantes. Não tem ninguém no Brasil que tenha a nossa história. Então eu fiquei envergonhado ontem à noite. Não, é lamentável. O negócio de mandar jogador embora, trabalhar meio período, depois mandar jogador embora, quando eu escutei isso, não dá. Ó, um salve aqui para a Edivânia. Obrigado, Edivânia, por estar conosco aqui. O Valmir, nosso quinto elemento aí, né? Essencial aí, ele que faz toda a parte aí dos bastidores aí. Valeu, Spider. Aí, época que o São Paulo era conhecido como máquina mortífera. E antes daquela década de 90, né, Kaique, né, a gente teve também grandes esquadrões, década de 80 também, né? O Cilinho, o saudoso Cilinho, eu acompanhava em campo. O Cilinho montou um time que era chamado de Menudos, que hoje seria um time vindo totalmente de Cotia. A gente ia no Morumbi na época que o Morumbi não tinha divisórias nas arquibancadas. Então a gente sabia que o Careca ia tirar o tosse e que ele ia atacar para um determinado... A gente ficava atrás daquele gol. E no segundo tempo a gente ia para trás do outro gol. Então quando lançava a bola para o Miller, a gente já ficava de pé, sabia que era caixa. Sabe? Hoje a gente vê... Olha, juro por Deus, gente, olha, não é saudosismo, não. Mas dá medo de ver o futebol de São Paulo hoje. Dá medo. Medo e raiva. Porque ontem eu estava num misto de medo de perder o jogo, né, graças ao Nescau, e raiva pelo futebol que a gente estava apresentando. Nescau deu uma de Pablo, não, Kaique? É? O Nescau deu uma de Pablo ontem. Ah, deu. Mas se fosse o Volpe, a bola tinha entrado. Então, ia fazer de letra. Dizem as más línguas que se fosse o Volpe, a bola tinha ido no ângulo. Tinha é uma briga boa, né? Tinha. E se não fosse para dentro do gol, o Volpe batia a mão e botava para dentro. Ô, Kaique, só aproveitar, Kaique, você acha que o Jandê é titular agora? Ah, tem que ser. Aliás, ontem a resposta do Rogério na coletiva já foi sintomática, na minha opinião. Porque ele iria falar normalmente, quando o repórter perguntou, não, na próxima volta o Volpe. Ele falou que não, que hoje, no final da tarde ou amanhã, ele ia resolver quem ia jogar em Campinas. Eu acho que isso aí já é um sinal positivo se ele manter o Jandrei, pelo amor de Deus. Porque não adianta você ser bom, você tem que ter sorte. O Volpe está numa situação, e outra, quando o Volpe pega a bola, que eu não sei se ele vai jogar para o zagueiro ou dar o bico para frente, eu fico gelado na frente da televisão, gente. Eu não sei o que ele vai fazer. Como ele tomou aquele gol do Ceará, que eu nem lembro o jogador que fez o gol nele, que ele foi sair driblando e entregou a bola pro cara. Então, o Volpe está naquela fase de chama-gol, né? E o Jandrei, nos 2 jogos que fez, numa ele pegou um pênalti, e na outra ele teve a sorte do cara isolar a bola, quer dizer, é o que você falou, tem a questão da sorte também, quando a fase, né, quando acompanha o jogador, um com uma fase péssima e outro com uma fase, pelo menos até o momento, um pouco melhor, vamos colocar o que está melhor, né? Vamos insistir no eu acho que dá para não, Olavo, eu acho que dá para a gente sentir no campo, assim, a gente bate o olho e sente a segurança, a diferença de segurança de um para outro, né? E eu acho que isso passa para o time também. Se passa para nós, né? Passa para o time lá dentro. Passa. Se você sentir insegurança do seu goleiro, você começa a jogar com medo também. Isso vale para a zaga, vale para o meio campo. Sabe? Quando o Nestor vai pegar a bola para devolver.
O Jandrei passa segurança para a gente em qualquer... Você pode ver, quando ele vai lançar, quando ele domina, quando ele agarra. Então, eu acho que futebol é momento, ele tem que jogar. O Rogério, é isso que eu quero que o Rogério faça, que ele não seja teimoso. Ô, Kaique, quem que é a Gabi aí, ó? Tá puxando seu saco aí? Eu tenho 2 filhas. As 2 são São Paulinas, porque na nossa família não tem democracia, não, tá? O filho tem que torcer para o time do pai. Isso mesmo. A Gabi é minha filha mais nova e é São Paulina também. Não, aqui ela tá lambendo aí você aqui, ó. Gosto da sua visão. Aprendi muito com você sobre São Paulo. É verdade, eu falo muito sobre São Paulo. É paixão, paixão não, eu não acho que é paixão, porque paixão dura pouco, é amor mesmo. Né? Porque São Paulo é amor. Aí, ó, amor, ela até falando aí. pelo tanto que a gente sofre, é amor, né? Muito amor por esse time. É verdade. Eu, desde que me conheço por gente, eu sou São Paulino. Olha lá. Luiz Eduardo Guarda. O Luiz Eduardo Guarda é meu cunhado, ele é corintiano. Olha lá. Ele tá escrevendo lá de Pindorama, que é a minha cidade, no interior de São Paulo. Temos um invasor, então. Média, então. Ele é corintiano. Obrigado pela média, viu, Luiz? Mas é boa gente, viu? A gente nunca discutiu sobre futebol, não. Não, inclusive estamos juntos, Luiz, né? Nesse final de semana aí, né? Juntos pela continuidade da piada, né? Somos todos azuis. Somos sem dúvida. Viva o Chelsea. Viva o Chelsea. Né? Aliás, ontem eu fiquei impressionado com o Thiago, como jogou bola ontem, aquele zagueiro. Meu Deus. Com 36 anos. 37. 37, por aí. Ô, Luiz, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque aqui é todo mundo São Paulino, mas é todo mundo gente boa, hein? Olha lá, o Spider aqui, ó, época do Zé Sérgio. Você tem lembranças aí dessa época de década de 70, início da década de 80? O que você lembra disso aí, dessa época, Kaique? Então, nessa que aí, o Kaique, a época do primeiro título brasileiro, né, e do bi paulista depois, 80, 81, né? Sim. Quando 81 foi quando a gente, se eu não me engano, não foi 89 que a gente perdeu do Vasco, eu estava lá, inclusive, fui convidado até para ir no churrasco, na saída do jogo, eu e meu irmão. Gol do Sorato, né? Gol do Sorato. Esse eu estava lá também, bem na linha. Agora, 81 foi do Bragantino, não foi? Não, foi 91 do Bragantino. 81 Campeonato Paulista contra a Portuguesa, né? 81. Sim. Não, 85 Portuguesa, 80, só vou confirmar, mas um deles foi com a Ponte. Brasileiro foi o Guarani, né? Foi 86, isso? 86, naquele título. 86, 91. Aquela final maravilhosa, né? Sim. Careca, meu Deus do céu. Apesar que eu acho que o Careca não foi o melhor centroavante que eu vi jogar a camisa de São Paulo. Eu vi o Serginho Chulá para jogar a carreira toda. E antes do Serginho, eu estava no jogo de Rio Preto. Né? Eu estava no jogo de Rio Preto quando o Mirandinha quebrou a perna. O Mirandinha no auge da carreira, o Mirandinha nosso, que a gente tirou do Corinthians. Ele estava jogando para as traças no Corinthians, a gente foi buscar. Como fez com o Casagrande também, né? O Corinthians jogou o Casagrande para as traças e a gente foi lá, recuperou e fez um contrato de 6 meses sem opção de compra. Aí deu no que deu. Agora, o Mirandinha, quando ele quebrou a perna, eu estava no Mário Alves Mendonça, que era o estádio antigo do América, lá em Rio Preto. Esse jogo ele tinha feito 1-0, quebrou a perna, o Serginho entrou com 19 anos e fez mais 2 gols. Nós ganhamos 3-0. Ou 3-0 o jogo. E o Mirandinha ficou quase 4 anos para se recuperar. O Serginho era impressionante como ele tinha um faro de gol, né, Kaique? Ele fazia gol de tudo que era tipo e não interessava para ele se era bonito, se era feio. Ele queria pôr a bola para dentro, né? Não interessava. E um detalhe, hein? Nunca foi São Paulino, tá? Sempre foi santista. Santista, é verdade. Inclusive, eu vim conversar com o Serginho pessoalmente, depois, agora, há uns 3 anos atrás, por um churrasco que a gente acabou se encontrando. E eu falei para ele tudo que eu pensava a respeito dele, e ele sempre foi santista. Então, esse negócio de que o cara tem que ser São Paulino raiz para dar certo, não precisa. O Tele sempre foi apaixonado pelo Fluminense, gente.
e ganhou tudo no São Paulo, sabe? Então, não é assim que funciona. O Paulo Autuori não tem história nenhuma com a gente. Não tem história nenhuma. Agora, eu acho que o Rogério é fundamental agora, porque a situação, nós estamos muito no fundo do poço. E tem que ser alguém que conheça o São Paulo para poder alavancar. É só isso. Não, e como seria legal, né? Você ter um ídolo como o Rogério. E falando do contrário, né? O cara que passou um quarto da vida dele, né, defendendo o São Paulo, o cara que ama o São Paulo, como seria legal vê-lo como também técnico, ou quem sabe no futuro dirigente, mas ser um cara vencedor também no São Paulo dessa forma, né? E como seria legal ver ele reverter o São Paulo, né? A situação que o São Paulo vive hoje, que é crítica, né? Como você bem disse lá no começo, que a gente nunca viu passar, né? Como seria legal ver o Rogério dar essa reviravolta no comando do São Paulo. Aí eu quero até aproveitar que a gente está aí nessa época meio saudosista aí, né, final da década de 70, início de 80, só para informar, né, o bicampeonato, 80 foi com o Santos, 81 foi com a Ponte Preta, tá bom? Aí depois 85 lá com a Portuguesa, 87 lá com o time da Marginal, e aí foi 89 São José. Mas assim, vamos, nessa época de saudosista, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o melhor time que você viu jogar? O seu maior ídolo é o Tele Santana. Então, minha pergunta é se o maior time que você já viu jogar do São Paulo seria justamente o São Paulo do Tele. De 92, sem dúvida. O time de 92, para mim, foi o melhor até que de 93. Embora eu acho que futebol de 94 não ficou devendo nada. Pena que o Palinha não foi feliz. O Palinha que jogou muito no São Paulo e, infelizmente, o Chilavert tinha que pegar aquele último pênalti. Mas... os times do Tele de 92 e 93, mais o de 92, nossa senhora, dava gosto de ir no Morumbi, sabe? Dava gosto, jogo de Libertadores, e era aquela história, o Tele também não, o Tele perdia jogo fora. Você pode observar aí nas tabelas, ele perdeu para o Criciúma, ele perdia na Argentina, perdemos na final lá também, só que no Morumbi não tinha negociação no Morumbi. A gente sabia que ia ser revertido, e era revertido. É isso, não? Teve a Supercopa, né, com o Flamengo depois, né, quando ganhou. No Morumbi as coisas aconteciam, realmente não tinha perdão. Eu lembro desse jogo do Criciúma, o Tele, o São Paulo não estava apostando na Libertadores, não, jogou com o time reserva, tomou de 3 do Criciúma lá, né, e depois as coisas foram virando e o São Paulo... enfim, acabou pegando gosto pela competição, virou e deu no que deu, né? Mudou todo. No jogo da volta, nós enfiamos 4-0 no Criciúma, no Morumbi. Perdemos de 3 lá e enfiamos 4 aqui. Mas aí o time titular já estava jogando. Só um adendo também aí a história, e o Kaique vai concordar comigo, o Palinha perdeu o pênalti, mas que nós fomos roubados, fomos. Fomos. E não foi pela família Oliveira de Itaquera, que eles insistem em escalar para apitar jogo nosso. Não, tem razão. É incrível isso. E até nos comentários, né, hoje. Nossa senhora, ontem ele estava na transmissão, né? Eu coloquei mudo, porque o Gustavo Villani é São Paulino. E ele parece que enche a boca para falar que o São Paulo está mal. Então, Gustavo Villani, Casagrande, Paulo César... eu deixei a TV no mudo ontem. O Salvo também é São Paulino, né? É. O Salvo Espino é São Paulino também. Mas é impressionante que talvez até para demonstrar imparcialidade, né? Ele muitas vezes acaba opinando contra o São Paulo, né? Nos lances contra o São Paulo. Por que os torcedores dos outros times não fazem isso? É isso que eu acho gozado. O São Paulino tem que demonstrar imparcialidade, igual o seu Caio Ribeiro também. Agora os torcedores dos outros não. Eles vão lá e elogiam. O Casagrande, se você tá falando, jogando, sei lá, São Paulo e 15 Piracicaba, ele dá um jeito de falar dos caras lá, do time que ele torce. Né? Dá, com certeza. A gente tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer a mesma coisa, pô. Olha lá, Edivânia. Vai lá, Thiago, Só antes do Léo fazer a pergunta aqui, ó, o pensamento dos jogadores naquela época era outro. O amor à camisa era evidente. Atualmente, poucos demonstram amor. É aquele amor que representa o São Paulo. E aí ela comentou também que tá perguntando, 92 realmente foi quando o São Paulo, a torcida invadiu o campo, aquela que o Galvão narrou pela
pela rede OM, né? OIM. Aquela foi a... Na verdade, aquela Libertadores foi a que despertou aí também para os clubes brasileiros aí aquela sanha pela Libertadores mesmo, né? E aí o Rogério... O que é o Rogério, Kaique? O Rogério é outro doente, meu irmão. Nós somos... Ele é 11 anos mais novo que eu, mas a família toda é doente pelo São Paulo, né? Os filhos do meu irmão também são São Paulinos. Tudo dentro daquela democracia que eu falei para você, né? Desde que nasce, a gente já vai. Tem duas hipóteses. Se quiser almoçar, canta o hino de São Paulo. Se quiser jantar, canta 2 vezes. É isso aí. Toca aí, Léo. Só uma coisa, Rogério, 85, eu concordo. Foi a primeira vez que eu estava no Morumbi, foi 85, viu? Estou contigo aí. Contra a Portuguesa, vai lá, né? Léo. Contra a Portuguesa, 2-1. Vai lá, Léo. Kaique, você falou que foi a primeira vez que você foi no Morumbi. Eu queria que você contasse como é que foi, qual o jogo que foi, que você se lembra, né? Com quem foi, e se você é da época do pó de arroz. Não, o pó de arroz é antes de mim, agora é da época do meu pai. Meu pai sempre foi São Paulino também, mas ele não era assim, com esse fanatismo que nós temos. Eu, meu irmão, meus sobrinhos, minhas filhas. Minhas filhas nem tanto, né? Por ser mulher, não são muito fanáticas, mas os meus sobrinhos são fanáticos. O jogo que eu fui foi em 73. Eu tinha vindo num casamento aqui em São Paulo, eu não morava aqui ainda. E o meu tio levou. Nós fomos em 10 São Paulinos e 1 corintiano. Assisti São Paulo e Palmeiras. E foi o jogo que todo mundo dizia que o Luiz Pereira, que foi um senhor zagueiro, né, ia engolir o Mirandinha. E teve aquilo que eu falei teve até a aposta do Geraldo Bretas, que era um comentarista naquela época, só tinha TV Tupi. Parece hoje a gente vê jogo no streaming, com delay, com tudo. Naquela época era Tupi e era videotape às 11 da noite só. Não tinha nada ao vivo. E esse jogo, o Mirandinha calou todo o jornalismo de São Paulo e ele teve que raspar a cabeça no Clube dos Artistas daquela época. Meu Deus do céu, estou ficando velho. E o Mirandinha fez os 2 gols e o Terto era o nosso ponta, que até hoje trabalha no São Paulo. Grande Terto. O Terto era o Souza da época. Todo mundo criticava, mas todos os técnicos escalavam. E ele dava resultado. Rendia, né? Rendia, como o Souza também sempre rendeu. Sabe? Eu tenho saudade do Souza na lateral direita, quando eu vejo hoje colocar o Igor Gomes na lateral direita. Mas foi em 73, o Morumbi estava lotado, viu? E quando eu cheguei no Morumbi, a sensação que eu tive foi de, sabe, boca aberta, olho arregalado, pelo tamanho. E ali foi onde o amor se concretizou. Legal. O Kaique, o canal, né, o Salve Tricolor 3, ele está trazendo convidados, né, para a gente bater esse papo, fazer essa resenha aí bem bacana, né, espero que quem esteja assistindo esteja curtindo. E a partir de março, nós vamos começar uma série, né, chamada Lendas Tricolores. Né, a gente conseguiu fazer contato com alguns ex-atletas, né, do São Paulo, jogadores que foram realmente grandes lendas, né, e alguns toparam aí o convite, o desafio aí de vir bater esse papo com a gente também, e no próximo dia 3 de março teremos nada mais, nada menos que uma das maiores lendas, né, que passaram pelo São Paulo, que se chama Oscar, né, que formou, para mim, a maior defesa da história de São Paulo, Oscar e Dário Pereira. Concordo. E teremos no dia 10 um outro jogador que, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, sou fã dele, que se chama Ronaldo Luiz. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 jogadores, né, pela sua experiência, pelo tanto que você já viu de jogadores que passaram pelo São Paulo, de jogadores que se tornaram ídolos, né, que deram muita alegria para a nossa torcida. Enfim, queria que você falasse um pouquinho desses 2 atletas aí, que serão os nossos 2 primeiros convidados aí da série Lendas Tricolores. Olha, eu acompanhei a carreira dos 2 em loco. Qual a lembrança que você tem deles, né? Sim, eu acompanhei a carreira dos 2 em loco. Hoje eu não tenho ido muito ao Morumbi, mas eu frequentava direto, era quarta e domingo, toda vez que tinha jogo eu estava lá. O Oscar, se eu não me engano, ele veio do Cosmos para São Paulo.
Ele jogava em Nova York e o São Paulo contratou ele. Então, ele chegou assim com muita desconfiança quando chegou a São Paulo. E chegou e não saiu mais. Aí, quando recuou o Dario Pereira, porque o Dario Pereira ficou 5 anos aí tentando jogar de 10, que esse é o erro de ter dado a 10 para o Nicão, não precisava ter feito isso. Podia ter dado a 38, a 44, não precisava ter dado a 10 para ele. É mais responsabilidade para o Nicão. E o Oscar, simplesmente, ele formou a maior dupla de zagueiros que eu já vi jogar, que foi o Oscar e o Dario Pereira, em toda a história que eu acompanhei desde o começo. Foi a melhor defesa que nós tivemos. E o Ronaldo Luiz, ele não era aquele cara que jogava todas as partidas, mas quando ele entrava, ele jogava bem. E ele nos salvou de boa, viu? Eu não sei qual dos 2 títulos mundiais ele tirou uma bola em cima da linha. Eu não sei se foi contra o Barcelona ou contra o Milan. E ele fazia isso sempre. Ele fez isso em final de campeonato aqui no Brasil. É isso aí. É isso aí. É impressionante como ele tinha esse feeling, né, de estar no lugar certo ali, já sabendo onde o atacante ia chutar, sempre fazendo essa proteção ali, né, para o Zete, que estava ali geralmente no gol. E realmente ele salvou em diversas situações. Ele acabou ficando conhecido por isso, né? Por salvar bolas em cima da linha, não só uma, né? Aliás, o anjo tricolor, né? O Volpe precisava de uns 5 desses atrás dele para poder não tomar gol. Mesmo assim, acho que entrava. Agora, já para colocar polêmica, eu vou dizer para vocês quem foi o melhor goleiro que eu vi jogar desde 73, quando eu fui no primeiro jogo, até hoje. Para mim, o melhor goleiro do São Paulo foi o Zete, tá? O Rogério Ceni. O Rogério Ceni, Concordamos. Excelente goleiro, mas o Zete foi superior em tudo. Já ouvimos isso aqui, Kaique, de outros convidados, viu? Ouvimos isso. E na primeira fase. E foi outro que chegou super, sabe, assim, a imprensa, porque o Zete estava abandonado no Palmeiras, porque tinha quebrado a perna num lance com o Gaúcho no Maracanã. Isso, a União de 88. Aí ele ficou pintando o quadro para sobreviver. O São Paulo foi lá e contratou ele. E deu no que deu. Para ser reserva do Gilmar, né? Isso. E ele tinha tomado 2 frangos, né, Kaique? Em clássicos, né? Sim, inclusive num deles eu estava com meu irmão atrás do gol, ele tomou um frangaço do Neto, o Neto jogando com a camisa do São Paulo. Não sei se chegaram a ver esse gol. Sim, é famoso esse gol. Sabe a falta do Patrick de Paula? Ai, meu Deus, tem que lembrar disso. O Patrick de Paula, o Volpe é um dos responsáveis. O Volpe, o Pablo, o Andréas, lá do Flamengo, de colocar o Palmeiras nessa final de sábado. E o Neto chutou daquele mesmo lugar que o Patrick de Paula chutou, e o Zete foi agarrar, a bola passou no meio das pernas dele. No meio das pernas. Goleiro do Palmeiras na época. Na primeira fase do nosso canal, né, Tiagão, a gente chegou a fazer uma escolha, né, uma eleição aí do melhor São Paulo de todos os tempos, né, posição a posição, e o Zete, acho que foi eleito, assim, com grande tranquilidade, assim, o melhor goleiro que a galera viu aí, que a gente viu no gol de São Paulo mesmo. Ricardo, você quer fazer mais uma perguntinha pro nosso convidado? Tá mudo. Tá mudo, Ricardo? Tô dormindo. Esqueci de ligar o microfone. Então, eu quero fazer uma pergunta agora, vamos mudar um pouco aqui o foco. Eu quero fazer uma pergunta que a gente descobriu aqui, que você, Kaique, você foi atleta profissional aí. Quero que você conte um pouquinho melhor essa história aí pra gente. Não foi, não. Há controvérsias, hein? Há controvérsias. Olha a prova. Aqui, ó. Isso é uma brincadeira com a Você sabe filha, que a Gabriela. Aqui a gente descobre tudo, viu, Kaique? Aí depois de 3 doses de tequila que eu estava tomando com ela, tem até uma das fotos aí que eu estou tomando tequila com a minha filha. E aí ela estava com essas luvas aí, aí deu nisso. Eu sou bom mesmo, mas não é em futebol, não. Não tem jeito. Nunca fui jogador. Mas você, aproveitando o embalo da brincadeira para conhecer um pouco mais, você curte outros esportes também, Kaique? O que você gosta de acompanhar ou de praticar? Eu já pratiquei
esporte, joguei muito futebol de salão na minha vida, é que agora, você já viu, né? Agora a gente assiste. Agora, tirando o jogo do São Paulo, que é missa, né? Não adianta marcar nada, porque eu não vou. O jogo do São Paulo é jogo do São Paulo. Eu gosto muito da NBA, eu assisto toda noite. Às vezes eu me pego até 2 horas da manhã vendo o jogo da NBA. Eu adoro, sou fãzaço do Lakers, embora o Lakers lá parece que contrataram o Casares para dirigir lá, porque está na mesma situação do nosso aqui. Mas eu assisto muito e o meu ídolo lá atualmente é o LeBron James. E falando em basquete, então, e o basquete do São Paulo, você acompanha também? Consegue acompanhar? Acompanho. Roubei a pergunta aí, Olavo, desculpa. Gosto era muito. Isso, né, mano? O time é muito bom. Eu acho que a gente até poderia pegar o diretor que contrata o jogador do basquete e trazer para o futebol. Porque ele traz jogadores que eu vou dizer uma coisa, o Caboclo, o pessoal é muito bom. Então dá gosto de ver. O São Paulo, se eu não me engano, são 9 vitórias consecutivas dentro do Morumbi. Perdeu fora, mas do Morumbi, e a gente está bem na Champions League do basquete. Aí está bem, ganhou as 2 fora, e agora vamos jogar no Morumbi, agora, se eu não me engano, em março. Então eu gosto. Eu já fui muito fã de Fórmula 1, mas eu confesso para vocês que depois do Ayrton Senna eu perdi um pouco a vontade. Somos dois, Kaique, é isso aí. Senna foi um grande ídolo meu também. Edivânia está falando, o basquete de São Paulo é monstro. Marquinhos e o Tairone focaram no basquete e esqueceram do futebol, né? Não, na verdade é assim, né? Acho que o Kaique deve ser que nem eu. Se tiver numa televisão passando final de Copa do Mundo e na outra tiver passando o Dente de Leite de São Paulo contra o Itapipoca, é o Dente de Leite de São Paulo contra o Itapipoca. É isso mesmo ou não? É isso. Outro dia minha mulher passou na sala e falou, o que você está assistindo, né? É o time principal? Eu falei, não, é a Copinha. Ela falou, o que é a Copinha? Eu falei, não, é a Copa São Paulo. É o Sub-20. Ela falou, não acredito. Eu falei, é o Sub-20, eu vou ver até o final. E o time feminino, o São Paulo montou um time feminino bom também para esse ano, para ficar de olho, hein? Vamos ver aí quando começar as competições. Vamos ver. Porque vai ter lupa, né? A Globo vai mostrar os campeonatos, tudo, então é bom para a gente ficar de olho. E, ô Kaique, você falou agora há pouco do Nicão, né? De dar a camisa 10 para ele. De fato, assim, ele se destacou bem pelo Atlético, foi destaque na Sul-Americana de 2018, foi destaque também na última, né? Fez o gol do título, chegou com moral, recebeu a 10. Eu já vi esse filme, viu, lá? Você falou aí agora, só com outro nome. Isso, e que inclusive voltou para lá, né? Isso. Exatamente. Agora, será que não foi muita expectativa? A pergunta que eu ia te fazer, na verdade, é a seguinte: o que estão fazendo com a nossa camisa 10? Que primeiro entregaram para o Daniel Alves e agora entregaram para o Nicão, né? A camisa 10, né, que já foi de Pedro Rocha, né, depois Raí, para dizer aí 2 dos maiores ídolos, né? Enfim. O que estão fazendo com a nossa camisa 10? Será que o São Paulo, a expectativa em cima do Nicão é muito maior do que ele realmente pode entregar? Ou ele não está sendo, aí mais uma vez entrando no Rogério, né? Ou ele não está sendo colocado para jogar na posição onde ele realmente rende melhor, depois do futebol que ele apresentou no Atlético? Olha, fizeram essa pergunta para o Rogério outro dia, por que o Nicão fica na lateral do campo ali? Parece que eles ficam conversando, os dois. Ele falou que não, que ele dá liberdade. Então eu não entendo por que ele fica ali. Porque o Rogério tem colocado ele 30 minutos do segundo tempo, 25. Então eu não sei por que ele fica só naquela... Ontem ele deu até o passe para o Éder cruzar para o Marquinhos. O passe foi do Nicão. Mas a expectativa eu acho que foi além do que ele pode entregar, viu? E eu fico muito chateado porque nós temos um presidente que é do marketing, poxa, foi 19 anos diretor de marketing da TV Record. Então eu não entendo, essa camisa 10 deveria ser preservada e ser valorizada, sabe? Vamos entregar a camisa 10, mas para quem? Calma, não precisa. Não, o Nicão, vamos dar para o Nicão, vamos dar para o Patrick. Não é assim, então não precisava, sabe? A gente teve muitos camisa 10 aí que salvaram a gente, fizeram uma história tremenda, como o Hernanes, por exemplo, que jogou muito no São Paulo e nem sempre usava 10,
sabe? Os outros números de camisa. Outros números, né? O próprio Kaká, né? Também como jogou. Eu fico preocupado que o Nicão seja uma reedição da primeira temporada do Atlético Paranaense. Eu fico preocupado. Porque o Pablo foi campeão da Sul-Americana, foi artilheiro, fez gol na final, veio por 26 milhões de reais e deu no que deu. Ô, Kaique, tira uma dúvida rapidinho aqui. Agora, primeiro, quem é mais fanático, é você ou o Rogério? Os dois, viu? Os dois. É uma briga boa aí? É boa. Os dois são doentes, né? Eu vou mandar um abraço. O Rogério, pelo que eu vi aqui, ele é mais old school aqui que você. Ele é mais década de 80. Você já falou que a 92 aí já é mais marcante para você, né? Então o Rogério vai gostar aí da live com o Oscar aqui. Vai chorar que nem eu aqui, que eu sou fãzaço do Oscar. Eu estava... Deixa eu contar uma passagem. Eu estava em Porto Seguro, de férias com a família, eu não vou lembrar o ano. E numa dessas bicaretas que estava, eu fui para acompanhar minhas filhas, eu, minha mulher e minhas 2 filhas. E quando eu olhei do lado, eu falei para minha mulher assim, eu não acredito, olha quem está aqui do lado. Ela não sabia quem era, né? Eu falei, o Oscar. Ele está do meu lado. Ela falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou falar com ele. Eu falei, que outra chance eu vou ter de ver o Oscar na minha vida? Ele e a mulher. Aí eu pedi desculpa e abordei ele. Eu nem lembro o que eu falei para ele, sabe? Só falei um oi, falei o quanto eu era fã dele. E o Oscar foi um monstro da zaga de São Paulo. Impressionante. O que ele e o Dari Pereira jogaram. Monstro sagrado, né? Nossa Senhora. Aproveitar para mandar um abraço para o Rogério, que ele lembrou de um outro camisa 10 importante para a história de São Paulo, também campeão com São Paulo, Topita, né? Sim, eu vi jogar também. E aí, assim, um dos gols mais bonitos contra o Palmeiras no Pacaembu. O meu irmão estava nesse jogo, eu não estava porque eu fui obrigado a levar 2 sobrinhas no show do Menudo, que era no mesmo horário, meu Deus do céu. Por isso que eu falo, eu vou direto pro céu. Não vou nem passar pelo purgatório. Teve 2 shows do Menudo, né? Um no Pacaembu e outro... Eu fui no Morumbi, no Menudo, enquanto meu irmão estava no jogo do Palmeiras, lá com São Paulo. Aprendeu a cantar Não Se Reprima, Kaique? Não, estou cantando hoje, viu? Meu Deus do céu. Ô, Kaique, e aí, assim, a polêmica aqui do canal é a seguinte, já falando que a gente está comentando em meias, né? Os nossos meias aí atuais não estão rendendo muito, né? Enfim. A pergunta que a gente tem aqui, que a gente até está marcando aqui, porque a gente fez uma aposta aqui, eu e o Olavo aqui. Então, vou fazer uma pergunta para você e uma para o Rogério aqui. O Rogério também vai votar. Se você tem aí um meia, né, o coração aí do time, né, que nem o Rogério falou, que é o Igor Gomes, e você tem a oportunidade de trazer de volta o Paulo Henrique Ganso, lógico, não com salário, seja um salário simbólico, mas trazer, se você tiver as 2 opções aqui para colocar em campo, você coloca quem? Ganso. Sem dúvida, o Ganso. Outro dia, eu vi uns lances outro dia no YouTube, eu fui procurar, quando começaram a falar do Ganso no Twitter, que é a rede que eu mais uso, e aí eu fui no YouTube e fui procurar. Tem uma seleção de lances do Ganso, não de gols somente, que nem aquele que ele fez contra o Santos, que foi lindo, mas do que o Ganso com o passe, sabe, ele colocava 3 na cara do gol, impressionante. Então, ele está encostado no Fluminense, por que não? Porque nós não temos meia, gente. Como é que a bola vai chegar para o Caleri se nós não temos... meu irmão já respondeu lá o que ele acha também. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem jeito, não. Porque o Wagner Ribeiro falou que vai chegar uma proposta do Real Madrid para o Igor Gomes. Eu não sei se foi uma forma de pressão para escalar o Igor Gomes, mas o Igor Gomes, é o que eu falo sempre do Twitter, ele já está escalado no time da Aparecida. É uma eterna promessa, gente. Ele não joga nada. O Gabriel Sara eu gosto. Eu acho que o Gabriel Sara vai render muito dinheiro para o São Paulo. Mas não é meia também, gente. O Ganso, não. O Ganso, pelo amor de Deus, o Ganso não toque. Aquele lance, não sei se vocês viram contra o Botafogo,
Foi uma judiação que os deuses do futebol não deixaram aquela bola entrar. Ele driblou o time inteiro do Botafogo no Morumbi, jogou por cima do goleiro, a bola bateu nas 2 traves e saiu. Eu lembro desse lance. Fantástico. Agora, o problema, o Thiago, Kaique, eu não quero ser repetitivo, né? Porque se a gente vai fazer essa pergunta para todos os nossos convidados, eu vou acabar sendo repetitivo, não vai ter jeito. Eu não sou a favor do Igor Gomes. O Igor Gomes, para mim, é um cemitério de jogada, né? A bola bate nele e morre. Agora, trazer o Ganso, ainda que seja no valor simbólico, a gente não está trazendo o Ganso de 2010, de 2011, que jogou no Santos, mesmo o Ganso que depois veio para o São Paulo em 2013, se não me engano, para frente. É o Ganso de 2022. É o Ganso que quase não jogou no Fluminense, que foi para a França e foi um fiasco, né? Cara, desculpa, mas a gente hoje tem um problema, a gente pode dobrar um problema, né? Você pode ter razão, não. O teu raciocínio está perfeito. O problema é que a só pergunta... Essa ressalva que eu faço, né? Igor Gomes. Agora, o melhor Ganso, ok, né? Mas se fosse o melhor Ganso, ok, né? Mas não é mais o melhor Ganso. Mas quem que você prefere? Você prefere o Benítez sem correr ou o Igor Gomes? Eu prefiro o Benítez. Então, esse é o detalhe. O técnico tem que fazer um esquema para que o cara que não... Ele não consegue recompor. Paciência. Alguém vai ter que correr por ele. Uma vez eu vi o Toninho Cerezo falando, o São Paulo teve um jogador expulso e o São Paulo virou o jogo para 2-1, um clássico. Aí perguntaram para ele, como é que vocês conseguiram? Ele falou, é simples, o cara foi expulso, nós vamos ter que jogar o dobro por ele que saiu. Isso. Então, o técnico tem que armar um esquema para que o Benítez jogasse no São Paulo mesmo. Agora, o Benítez era diferenciado. Eu acho que ele é inferior ao Ganso, da época do Ganso, né? Mas ele é diferenciado. Mas era o cérebro, né? É lógico. Nós precisamos de um meia, gente. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, Kaique. Ô, Kaique, Léo, Léo, só o tempo a gente já está chegando no final. Vamos fazer a última pergunta, então. Só responder aqui a pergunta da Edivane aqui, ó. Vocês acham do Danilo? Porque o Danilo também, né, jogou com a nossa 10 aí, né? Se queimou por não ter comparecido na despedida. Na verdade, ele foi convidado, né, Edivane? Foi. Só que, como ele estava atuando lá no concorrente, lá no rival, ele acabou não se sentindo à vontade aí também para participar, né? Mas concordo, no período que ele atuou pelo São Paulo, aí ele desempenhou um papel muito, muito importante, inclusive nas decisões aí, nos partidos eliminatórios contra o River Plate, né? Então, eu não acho que ele se queimou, não, viu? Eu entendo a posição. Não. Eu entendo a posição dele. Ele poderia ter ido também, eu acho que isso não ia afetar o trabalho dele no Corinthians, mas eu entendo a posição dele. Agora, não se queimou, não. Danilo, eu vou sempre lembrar do Danilo numa época boa da gente, sabe? Porque o Danilo jogou em 2005, pelo amor de Deus, gente. Perfeito. Mais uma vez eu falo, não precisa ter história de raiz no São Paulo para ser condecorado ou para dar alegria para a gente. Tem muito jogador aí que não tem história com a gente e jogou muito, sabe? Melhor, respeitando já basta, né, Kaique? Honrando a camisa. Tem jogador aí que falava que era São Paulino desde criança e quando veio, deu no que deu, né? Os caras são São Paulino desde criança, mas vêm por 700, 800 mil, entendeu? Aí é fácil, então, né? Ser São Paulino aí é fácil. Vai lá, Léo. Acabei te cortando aí. Vamos lá. Não, eu tô até... Ficou mudo, Léo. Vocês estão ouvindo? Oi. Agora sim, né? Agora sim. Então, até aproveitar essa questão de meia, Kaique, eu vi hoje com a notícia que o Boca Juniors atrás do Cueva, né? O Rogério quis trazer o Soteldo. Dentro desses jogadores que o Rogério está pedindo para a diretoria, você acha que vai chegar mais alguém? Ou acha que o Rogério consegue se virar o que tem lá? Eu acho que dá para fazer um time bom e fazer do jeito que ele quer que o time jogue. Eu acho que o São Paulo precisa de um zagueiro com mais experiência, embora o Beraldo vai dar muita alegria para a gente, na minha opinião. Apesar que tem muita diferença entre você ir bem do Sub-20 e quando você assume, porque o Diego Costa era capitão, campeão da Copinha, jogava de volante e está aí agora, não faz nada, entendeu?
Então, eu penso que pode dar certo, mas fazer o quê, né? É difícil você dizer o que vai acontecer, entendeu? Bom, é isso então, né? Vamos chegando aí ao final dessa live aí maravilhosa, aí dessa resenha de muita qualidade aí com o Kaique. Mais uma vez, lembrar você que está nos assistindo aí ao vivo ou depois pela gravação, a se inscrever nas redes sociais aí do Salve Tricolor 3, no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no YouTube, né? Acesse o nosso canal lá no YouTube, se inscreva, ative o lembrete, comente, compartilhe, enfim, esteja sempre com a gente aí para continuar acompanhando também os próximos vídeos. Eu quero agradecer muito a presença do Kaique por ter aceitado o convite, né, de participar dessa resenha com a gente. Foi uma honra aí tê-lo conosco. Continue aí com os seus comentários, suas críticas, que são sempre construtivas, né, no ponto de vista, se a pessoa quiser ver dessa forma, ela vai entender, né, o que você está querendo dizer, porque esse é o objetivo, da gente querer ver o São Paulo cada vez mais forte, né, cada vez melhor, voltar a ser aquele São Paulo vencedor que sempre foi. Então, muito obrigado, Kaique, mais uma vez. Espero ter conosco aí no futuro breve, tá bom? Eu que agradeço, vocês são feras, parabéns pelo canal, parabéns pela postura, tá? E só para terminar, além de agradecer, eu esqueci de falar para o Léo, eu era a favor de que Soteldo viesse, tá? Mas não deu certo, infelizmente. Mas muito obrigado pelo convite, tá? E eu desejo sucesso para o canal e saibam que eu vou ajudar a propagar e também já faço parte do time que assiste vocês, tá bom? Um grande abraço. Aproveitar também para agradecer quem esteve conosco aí nos comentários, né, participando também, muito, muito bacana, muito importante essa interação. Time, destaques finais aí, começando por você, Léo. Eu queria agradecer o Kaique pela presença, foi muito legal a história do passado, saudosismo, né? Muito legal. E aproveitar também, Olavo, para poder dizer que terça-feira, dia 15, a resenha próxima é com o mascote tricolor, o famoso Severino, que trabalha, eu acho que o Kaique já deve ter visto ele, cruzado com ele muitas vezes, né? Ele só trabalha há 20 anos no São Paulo, né? Então Sim. Vai ser uma grande resenha. E a gente convida também, Kaique, para você participar também, assistir com a gente, né? Entendeu? Mandando as perguntas para ele também. E deixar um grande abraço para você, Kaique. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Léo. Grande abraço para vocês, viu, gente? Sucesso, viu? RK, obrigado. Destaque. Aqui que não quer ligar. Aí, agora ligou. Bom, agradecer mais uma vez você, Kaique. Obrigado pela presença. Você abrilhantou muito o nosso canal aí, contou várias histórias maravilhosas e são paulinos como você sempre fazem a história do clube, né? Não são só os jogadores, são os torcedores aí que têm esse amor todo pelo time e é isso. Obrigado de coração a você, obrigado a todos que assistiram, que vão assistir, né? Quem não está ao vivo aqui depois vai ver também. Fiquem convidados para os próximos episódios aí. Lembrando que em março teremos as lendas tricolores, começando com a lenda Oscar. Então, todos convidados. Comentem, compartilhem, curtam, falem para os amigos, falem até para os inimigos, se quiserem. Tamo juntos sempre. Valeu. Obrigado, Caicão. Valeu. Muito obrigado, gente. E para terminar, Tiagão, aquela despedida. Não, só queria agradecer o Kaique aqui, o Kaique, a família aí, a família Nassar aí, que acompanhou aqui a live conosco aí. O que a gente estava comentando, né, na live anterior, né, Kaique, o São Paulo, ele liga as pessoas, né? Ele faz, às vezes ele é até um indutor de relacionamentos novos, né? Então, fazemos mais um amigo, você é um amigo São Paulino, né? Espero que a gente consiga aí se ver aí no Morumbi em breve, né? Que a gente consiga acompanhar um jogo e conhecer você pessoalmente. E obrigado pela oportunidade, por ter aceitado o convite e que você volte mais vezes aqui para comentar aí o São Paulo conosco, tá, cara? Pode ter certeza. Viu?
Pode ter certeza. Agora, independente do Morumbi, vamos marcar um chopp, não tem problema. Não precisa ser no Morumbi, não. A gente marca para colocar a conversa em dia pessoalmente. É isso, que aí a gente pode falar coisas que não podem ir ao ar. Né? Contem comigo. É isso, pessoal. Então, boa noite mais uma vez. Muito obrigado a todos. Na próxima terça-feira tem mais uma live aí do canal Salve Tricolor. Estejam com a gente. Mais uma vez, obrigado. Salve, galera Tricolor. Boa noite. Até mais.